Cornélio Pires, onde estás, ó morte? Ao leitor: ao lançarmos este livro, nosso fito não é o de fazer campanha sectarista, procurando arredar dos seus templos católicos, romanos, protestantes, budistas, muçulmanos, judeus ou de outras crenças que os levam em busca do mesmo Deus, que é o Pai de todos. Temos em mira o combate ao materialismo, a condição da fé dos que creem em Deus. O cristianismo não é seita, é doutrina. Aquele que, aceitando seus ensinamentos, praticá-lo, estando naquele campo, estará fazendo a vontade de Jesus, portanto, a de nosso Pai, que o enviou para moralizar a todos. Krupps, Akizakov, Richer, Lambroso, Flammarion, Russell, Ludwig, Zollner, Bolzano e Moda e mais de 100 de autênticos sábios em sessões controladíssimas viram, confirmaram todos os fatos, aceitos por nós, espíritos cristãos, de milhares de fotografias, selecionei as que incluem nesta obra trabalho que entrega às pessoas de bom senso, portanto, sem o mal dos espíritos preconcebidos. Cornélio Pires. Onde está a morte? Nem o título deste livro é de minha autoria. Esta obra não é minha, é indiretamente do nosso amado irmão, que na terra teve o nome de Caibachuta, um missionário de Jesus, que sempre irradiou de humilde e amável cidadezinha de Matão, estado de São Paulo, a paz, o bem e o amor por todo este nosso Brasil e pelo estrangeiro. A porcentagem da minha contribuição é nula. Tudo quanto nesta obra se contém me veio da Revista Internacional do Espiritismo. Textos inúmeros, clichês em grande quantidade. A obra rara do Dr. Imoda, na qual aproveitei as fotografias obtidas na Itália, bem como o livro esgotado da Médio da Esperança. Da renda deste trabalho, o pai é testemunha, nada eu quero para mim. Ela é aplicada num aparelho elétrico que vai golpear fundo o materialismo, o que vai sendo executado pela mediunidade do jovem Cesário Gononi. Caibachuta, assim do lado de cá, nos ajuda numa obra de caridade para com os de cá. A ela as minhas preces de gratidão. Dona Antonina Peixe, ao Costa Filho, ao Campeio, a gratidão do menor dos servos e irmão de Jesus, Cornélio Pires. Retrato de Jesus. Em Roma, no arquivo do Duque de Cesadini, foi encontrada uma carta de Publio Lentulus, então presidente da Judéia, dirigida a César, que é um retrato de Jesus. Ele, sabendo que desejais conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade. Os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis, a barba é espessa, mais semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar muito especioso e grave, tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, chora, faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. Quando o dele se aproxima, verifica que é muito modesto na presença da pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza. Não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. Porém, se a majestade tu, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível.
de letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, na sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que é um tal homem nunca fora visto, nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem, os hebreus não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Dizem que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele tem praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da tua majestade, tua, fidelíssima e obrigadíssimo, Públio Lento, presidente da Judéia, Lindisione sétima, Luna segunda. Fotografia obtida na Alemanha em 1927, porque os doentes é que precisam de médico. A sentença contra Jesus. Como curiosidade, pois não temos dados positivos sobre a autenticidade do documento, publicado a 26 de abril de 1839 pelo jornal de Frankfurt, transcrevemos a sentença condenando Cristo à morte. Sentença pronunciada por Pôncio Pilatos, governador regente da Alta Galileia, ordenando que Jesus de Nazaré sofrerá o suplício da cruz. No ano 17 do ano de Tibério César, no 25º dia do mês de março, na cidade santa de Jerusalém, Anás e Caifás, sendo sacerdote e sacrificador do povo de Deus, Pôncio Pilatos, governador da Baixa Galileia, assentado na cadeira presidencial do pretório, condena Jesus de Nazaré a morrer sobre uma cruz entre dois ladrões, dando o grande e notório testemunho do povo. 1. Jesus é sedutor. Ele é sedicioso. 2. Ele é sedicioso. 3. É inimigo da lei. 4. Se intitula falsamente filho de Deus. 5. Pretende ser rei de Israel. 6. Entrou no templo seguido de uma multidão que levava nas mãos palmas. Ordena pelo primeiro centurião, 5. Cornélio, de conduzi-lo ao lugar do suplício. Proíbe a qualquer pessoa, seja pobre ou rica, a impedir a morte de Jesus. As testemunhas que subscrevem a sentença contra Jesus são: 1. Daniel Rabone, fariseu. 2. João Zorabateu. 3. Rafael Robani. 4. Capete, homem do povo. Jesus saíra da cidade de Jerusalém pela porta amena. Nesta sentença, incisa em uma lâmina de cobre, está literalmente escrito: uma igual lâmina é expedida a cada tribo. Essa sentença foi achada no vaso antigo de mármore branco, quando se faziam escavações na cidade de Áquila, no reino de Nápoles, em 1280, e foi exposto pelos comissários das artes, empregados da armada francesa. No tempo da expedição de Napoleão, ele estava na sacristia dos Certosinos, vizinha de Nápoles, guardada em uma caixinha de ébano. O vaso está na sacristia da Caserta. A tradução foi feita pelos membros da Comissão das Artes. Os Certosinos, mediante suas súplicas, obtiveram que esta lâmina não lhe fosse tomada, compensando com o grande sacrifício que haviam feito pela armada. Denon havia feito fabricar uma lâmina do mesmo modelo, sobre a qual fez inscrever a mesma sentença. Na venda do seu gabinete, esta foi comprada por Lord Howard por 2.890 francos. E aí fica esta referência pouco conhecida, base para o esforço dos investigadores. Recuperou a fala.
Corumbá 5, Meridional. O jornal Tribuna publicou interessante reportagem sobre um jovem que recuperou o uso da fala depois de 14 anos de completa mudez. Trata-se da senhorita Dulce Rodrigues da Costa, atualmente com 19 anos de idade, que aos 5 anos pode ter levado um grande susto por perder a fala, permanecendo afônica todo esse tempo, apesar de todos os recursos empregados pelos pais. Residente na fazenda é São José, no município de Poconé. Há pouco tempo, Dulce veio residir em companhia de seu tio, o senhor Bernardino Benedito Fernandes da Mota, tendo tido a oportunidade de frequentar sessões espíritas na residência do senhor João Galdino do Nascimento. Logo na primeira sessão foi declarado que a mudez de Dulce era produzida pelo espírito de um índio que em vida fora mudo. Na segunda sessão, realizada deliberadamente para a cura da jovem, sucedeu efetivamente que Dulce recuperou a voz e, sob espanto de todos os presentes, assim termina a tribuna. A jovem passou a conversar com toda naturalidade, mostrando-se até muito desembaraçada de inteligência viva. O que até então não pudera ser apreciado devidamente. Da edição final do Diário da Noite, de 5 de junho de 1945, onde se vê um bispo defender o espiritismo. Alidel Pensiero comentou a intervenção do bispo de Lice para sustentar a causa espírita. Talvez seja esta a primeira vez em que um prelado ousa sustentar o espiritismo no processo deste gênero. Eis o resumo dos fatos. Calile, rico comerciante de Leste, graças à mediunidade de Oronço Casavolo, pôde comunicar-se durante mais de 30 anos com a falecida mulher. Ele casou-se com sua cunhada e morta também ele se comunicava com ambas as mulheres. Em 1933, ele fez seu testamento em favor de duas irmãs e outros parentes das falecidas. Ao médio, ele deixou 40 mil liras e o resto destinado ao bispo de Lesse para missas por sua alma e pelas duas esposas. Morto Calile, sua família alegou que ele estava louco. Durante 30 anos, ele realizara sessões diariamente e tentou anular o testamento. Mas a Corte Suprema, onde o processo foi parar, opôs-se às manobras dos interessados. Alguns membros do tribunal apresentaram objetivamente o espiritismo, e o bispo de Lesse não foi o último a fazer ouvir sua voz em defesa do espiritismo. Evidentemente foi um bom diabo, aquele que teve a rica inspiração de sugerir a Calile a ideia de deixar uma parte de sua fortuna à igreja. Caso único. Em dezembro de 1900, em Tietê, vítima de um desastre ao se dirigir ao seu trabalho de agrimensura, Raimundo Pires Filho, Raimundinho, irmão do autor, faleceu após 6 horas de sofrimentos suportados com impressionante resignação. Em 1942, o autor contratou para o seu motorista o jovem mecânico Cesário Gogoni, com 22 anos de idade, e que dispõe muito desenvolvidas inúmeras mediunidades, como se pode ver no livro Coisas do Outro Mundo, do mesmo autor. Possuindo esta modesta máquina fotográfica para filme PEC 6x9 foco fixo, deixou-a sobre um móvel no quarto que tomara no Hotel Majestoso de Curitiba, Paraná. À tarde, ao exame na máquina, verificou que haviam batido uma chapa. Curioso, mandou revelar ali. Ao ver a cópia, teve a inenarrável surpresa de ver o seu irmão, falecido há mais de 40 anos, em admirar a fotografia interna artística com efeito de luz, lendo junto à janela do seu quarto. Eis a foto. Formidável prova. Cesário Gononi, um médio nosso companheiro, casou-se em junho de 1941 com 20 e poucos anos de idade. Estando com a sua esposa em casa de seus pais em Santo André, caiu-lhe sobre a cama um postal com um retrato do seu protetor, que na matéria, na última encarnação, se chamava Vicente Dias e serviu de modelo ao pintor Osório Belém. O retrato do médio aparecia no canto inferior do postal. Achando os pais de Cesário que se tratava de um truque, dizendo que só acreditaria se viessem retratos de seus parentes mortos. Se vissem retratos de seus parentes mortos.
que não deixaram retratos. Depois da meia-noite, bateram a janela do quarto do jovem do casal e entregaram o postal que aqui se vê com retrato de pedidos. Um grande susto da pessoa do médium, o portador desapareceu incontinente. O misticismo e o materialismo fizeram sua época. O futuro pertence à nova ciência, a ciência psíquica, que estuda todos os fenômenos e que lhes pesquisa as causas, reconhece a existência do mundo invisível. E com todas as análises que possui, formulará uma síntese magnífica da vida e do universo para difundir o seu conhecimento por toda a humanidade. Nesta foto, obtida na cascatinha de platina, estação Águas do Prata, dizem que houve involuntária superposição da foto, mas nota-se a nitidez do vulto colocado atrás da cascata e os braços brancos que envolvem um dos rapazes. Ao lado do meu guarda-roupa, fotografia de um retrato de Bezerra de Menezes. Estando eu sozinho em casa, não houve aqui intervenção de encarnado algum. É trabalho de um espírito fotógrafo, com ectoplasmas extraídos de mim mesmo, talvez durante a sexta costumeira. Todo um concílio, o de Nicéia, segundo referem Gregório de Cesare e Nicéforo, invocou espíritos, conseguindo a escrita direta. Ao tempo em que o concílio efetuava suas sessões e antes que os padres tivessem podido assinar as decisões, dois piedosos bispos, Crissantos e Missônios, faleceram. O concílio, depois de haver lavrado o termo, lastimando vivamente não ter podido juntar seus votos aos de todos os outros, compareceram incorporando ao túmulo dos dois bispos. Um dos padres, tomando a palavra, disse: Santíssimos pastores, terminamos juntos nossa tarefa e combatemos os combates do Senhor. Se a obra lhe agrada, dignai-vos nulo fazer saber, opondo-lhes vossas assinaturas. Em seguida foi a decisão lacrada e deposta no túmulo, sobre o qual foi também posto o selo do concílio. Depois de terem passado toda a noite em oração, no dia seguinte, ao amanhecer, quebraram os mesmos selos e encontraram por baixo do manuscrito as seguintes linhas autênticas com as rúbricas e assinaturas dos defuntos consultados. Nós, Crissantos e Moçônios, que havemos assentido com todos os padres ao primeiro e santo concílio ecumênico, posto que presentemente despojados de nossos corpos, subscrevemos, entretanto, de nosso próprio punho a sua decisão. A igreja acrescenta: Nicéforo considerou essas manifestações como notável e positivo triunfo sobre seus inimigos. Foto tirada sem a intervenção humana no quarto. Não existia um móvel com um espelho.
médio Cesário Gorgones. O médio senhor João Cosme e o espírito do Padre Zabeu, já em idade avançada, foto obtida num bairro de Santana. Imprudência perigosa, em nosso livro Coisas do Outro Mundo. Já em segunda edição, frisamos os perigos que estão expostos os que fazem experiências metapsíquicas ou efeitos físicos sem uma corrente de absoluta confiança, sob a direção de pessoa muito prática e de muita pureza de sentimentos, sem ser influenciada apenas pelo espírito de curiosidade. A luz nunca deve ser acesa sem ordem do espírito, pois em descuido ou desobediência pode ser fatal ao médium. E aos assistentes que fornecem os ectoplasmas, os fluidos, ou melhor, a força anímica para que os fenômenos se realizem. Mais de um médium tem falecido em sessões na América do Norte por imprudência. Este esclarecimento é muito útil neste momento em que o espírito está se manifestando por esta forma em muitas cidades, no interior e em muitos centros da capital. Numa sessão há poucos dias, nesta capital, houve coisas do arco da velha, conforme verão, no clichê ao lado, que nos foi fornecido pela assentelha. O médium quase foi enforcado com a própria gravata, sendo muito maltratado, colocado em posições quase impossíveis. O que há de mais notável na foto é o fato de ter a fotografia sido tirada em plena escuridão e sair perfeitamente clara. Aproveitamos esta lição de uma tradução do doutor em teologia Paul Sabatier, da Didache. O Papa S. Leão havia escrito a Elaviano, bispo de Constantinopla, uma carta seleta sobre a heresia de Eutíquio e de Nestórios. Antes, porém, de a expelir, colocou-a no túmulo de São Pedro, que previamente fizera abrir, ao pé do qual se conservou em jejum e oração durante 4 dias, conjurando o príncipe dos apóstolos a corrigir pessoalmente o que a sua fraqueza, a prudência, tivesse escapado, em contrário à fé e aos seus interesses de sua igreja. Ao fim de 4 dias lhe apareceu o príncipe dos apóstolos e lhe disse: li e corrigi. O Papa fez abrir o túmulo e encontrou o escrito corrigido. Em Palhoça, subúrbio de Florianópolis, vivia o notável médio operador Antônio Melo. Seu guia, José de Nazaré, estando uma pessoa com sua máquina fotográfica completamente vazia a sala de sessões, mandou que fosse batida uma chapa. Todos os lugares estão tomados por espíritos, vendo-os ao lado a luz que os trouxe.
Padre Médio Curador. Le Fraternité nos dá a seguinte notícia. Pela primeira vez na história da Igreja Reformada da Inglaterra, um membro do clero anglicano foi oficialmente autorizado pelo seu bispo a curar pela fé os doentes. O pastor que tem obtido curas maravilhosas é o reverendo John Maillard, da Igreja Santo Estevão de Brighton, na Itália, controlada pelo Dr. Imoda, na Itália. A médium senhora Gazera produziu os mais notáveis materializações de espírito e tem contribuído profundamente para afirmar as convicções do professor Richer, endurecido, escrupuloso sábio, vencido pelos fatos espíritos, como foi vencido o grande crux, e vencidos serão todos os investigadores descrentes que sabiamente investigam sem espírito preconcebido. Eis uma série de fotografias obtidas por intermédio da senhorita Gazera. Busto pairando no espaço. Sorriso feliz. A médium senhora Gazela, os controladores sábios e lindo espírito, encantadora criança. Mais um lindo busto, vende-se a médio em transe. Dois espíritos, notando-se que poupam o ectoplasma da médio, recobrindo-se com tecidos leves. Um espírito que materializa o busto. Observe-se comparando a altura da poltrona. O mesmo espírito, ampliação, Vicenzo, o protetor. Outra linda criança. Uma esplêndida materialização.
um espírito sorridente. O espírito grato observa a médium. Mas um busto admirável. Elizabeth da Esperança. Esta média inglesa, como todo bom médio, foi uma grande resignadora e resignada sofredora, até que compreendesse e se tornasse dedicada à espírita cristã. Dispondo de diversas mediunidades, era retratista de espíritos, retratos que fazia às vezes em alguns segundos. São inúmeros os retratos dos ditos mortos, que forneceu aparentes dos mesmos, e foi também em médio de materializações. A Dama Fantasma, a primeira aparição da infância da médium. Stanford, sábio espírito que levou alguns sábios à parede em longas argumentações. O grande amigo da médium inglesa tinha sido norte-americano e não gostava de ouvir o hino inglês. Tinha, como revela em seu livro No País da Sombra, vacilações e objeções próprias de descrentes que sempre ouvimos até hoje em toda parte. Linda fotografia de espírito pelo mesmo médium. Esta médium não entrava em transe nas materializações, tapou o rosto a fim de não ser ofuscada pela explosão de magnésio. Muitas vezes, depois de haver visitado algumas mansardas sórdidas e miseráveis, perguntei a mim mesma: será isso uma obra de Deus? De que serve prescrever a estas criaturas emagrecidas que precisam do bom ar, da luz do sol e do alimento substancial?
De que serve medicar estas crianças cujas pernas mal sustentam seus corpos depauperados, consequência da fraqueza ou da culpabilidade de seus pais, que nada mais lhe legaram além da miséria? Pergunta. Se eu tivesse criado e povoado um mundo, se o visse chegar a um tal estado, faria com ele o que se faz com um mau desenho, destruiria para criar um novo. Outro espírito amigo. Retrato mediúnico de uma jovem. Mas Stanford, o seu guia espiritual, pensava de maneira diversa. Ele era infatigável em seus esforços para dar alívio aos sofrimentos alheios. Nunca se cansava de aconselhar, ensinar e exortar o bem, penetrando na raiz do mal, indicando os erros cometidos e os meios de corrigi-los, caso ainda fosse tempo. Nunca se furtava ao prazer de nos dar essas indicações, declarando com palavra de censura que as enfermidades não procediam da ignorância, mas das infrações voluntárias das leis da natureza. Não era partidário dos medicamentos, observando que eles poderiam causar outras moléstias, e em muitos casos serem mais perniciosos que o próprio mal. Seu método curativo era, em geral, um modo de vida regular, uma dieta simples, o ar puro, os exercícios físicos e os conhecimentos do que é bom ou mal para a saúde, a fim de levar as pessoas enfermas a curarem-se por si próprias. Dai alimento a essas crianças e deixai de parte as drogas. Por isso, os medicamentos que remetiam-nos a esses tugúrios ou colônias de miseráveis revestiam-se frequentemente das formas de pães, de farinha de aveia e alimentos em vez de repulsivos preparados das farmácias. A minha clientela crescia rapidamente, a ponto de eu nunca saber se podia ter uma hora disponível. Lírio dourado, raridade transportada pelo espírito de Holanda, que se viu em palpos de aranha para devolver, por haver a médio da esperança, que se vê ao lado adoecido. Walter, outro espírito protetor, materializava e ficava em palestra com os companheiros do médium. Dei esperança, depois de nos descrever o espírito Walter a perambular pela sala, conversando com uns e outros, integralmente materializados em carne e osso, descreve-nos, além de outros, estes fatos. Uma delas, Yolanda, uma jovem árabe de 15 ou 16 anos. Era uma morena esbelta, cuja graça e naturalidade faziam um encanto e admiração do nosso grupo. Quando nos apareceu pela primeira vez, a sua curiosidade era sem limites. Tudo que via lhe interessava, desde os nossos vestidos até a mobília da sala. O harmônio era as suas delícias e depressa pôde imitar as melodias tocadas, ainda que nunca pudesse manejar o fole, cujo emprego não compreendia. Um funcionário da polícia, que fazia parte do grupo, trouxe uma corneta de prata que tocava com perfeição, tirando-lhe notas de grande suavidade. Yolanda se assentara no chão para escutar essas maravilhas e logo após a execução pediu um instrumento e pôs-se a examiná-lo em todas as suas partes. Terminando o exame, tentou tocá-lo, mas não conseguindo, apesar de se ouvirem seus sopros. Foram-lhe dadas campainhas de prata enfiadas em fita que ela atou nos pulsos e pernas, com elas acompanhando as músicas executadas na corneta com gracioso movimento de braços ou pernas. Isso a deixava encantada e era realmente maravilhoso ver-se como ela conseguia movimentos ritmados.
Fazia alternar o som das campainhas para acompanhar a melodia, conseguindo às vezes harmonias em surdina que aos poucos se elevavam ao máximo dos sons. Ela tinha predileção pelas cores claras e pelos objetos brilhantes, examinando com atenção todos os objetos de adorno trazidos pelas damas e muitas vezes se enfeitava com eles, encantada por provocar observações lisonjeiras. Uma das damas trouxe certo dia uma faixa brilhante de seda da Pérsia, para a qual Yolanda olhou logo com arrebatamento e a colocou sobre seus próprios ombros, sem mais querer deixá-la. Terminada a sessão, com Yolanda desapareceu a faixa. Na sessão seguinte, a dama perguntou pela sua faixa. Yolanda, um tanto perturbada, tocou graciosamente sobre o próprio ombro, e ali apareceu a faixa. O espírito nunca devolveu a faixa, asseverava sempre que a mesma nunca saíra da sala. O autor está habituado a fenômenos do mesmo gênero, asseverando aos espíritos que os objetos guardados por eles estão dentro do próprio quarto, tornados invisíveis pelos seus fluidos. Mas eram inúteis todas as buscas que dávamos. Yolanda nos dizia que não encontrávamos a faixa porque éramos cegos, e muito se divertia ela com isso, tornando invisíveis os objetos ou fazendo aparecer flores que nenhum assistente havia trazido. Por intermédio da esperança eram transportadas plantas e flores, sendo algumas materializadas e desmaterializadas ante a assistência. Da esperança possuía outra notável mediunidade. Em minutos fazia retrato de espírito de pessoas que haviam deixado a terra sem deixar fotografias. Todos eram reconhecidos pelos parentes e amigos. Cornélio Pires, onde estás, ó morte?